Profecias do Fim do Mundo. Esse livro traz as principais profecias reconhecidas pela Santa Igreja de santos, santas, beatos, veneráveis e papas sobre o fim dos tempos, os tempos do Apocalipse que nós estamos vivendo. Importantíssimo para você entender o que vem por aí. O livro Profecias do Fim do Mundo está na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, em tiragem limitada. Adquira logo o seu. Então tá aqui, nós vamos pegar esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo. Nós vamos falar sobre a destruição dos templos, Santo Ângelo da Sicília, 1185 a 1220, o tempo da vida do Santo Ângelo. Quando Santo Ângelo viveu 5 anos como eremita no deserto, Jesus lhe disse: Sabe, Ângelo, servo meu, a cidade de Jerusalém, a Galileia e toda a terra da promissão, Capadócia e Egito, com muitas regiões da Ásia e da África, passados poucos anos, passarão todas para o poder dos ismaelitas, no caso, os muçulmanos. As igrejas, os templos que tu vês agora, onde se celebram os louvores divinos, serão destruídos, e as cerimônias, costumes e observâncias dos cristãos em tudo quase serão reduzidos a nada. E o poder de Maomé e de seus sucessores crescerá sempre mais e atemorizará quase todas as gentes, e será com isso amedrontada e molestada toda a Europa, e virá fogo, sangue, ruína e quase total destruição, e haverá grande aflição e crescerá o furor e ira sobre os filhos da ingratidão. Essas coisas virão pela abominação daqueles que edificam a Babilônia, dissipam o santuário e sustentam o povo da maldade. Ódio e rancor e o arrastam a crueldade, desonestidade, malícia e pecado. Então Santo Ângelo disse: Quando, meu Senhor, isso há de suceder? Cristo respondeu: Quando a igreja, despojada do seu esplendor, jazer como uma viúva, quando a cadeira do pontífice romano seja posta em contradição, quando se levantarem os hipócritas com cor e pretexto de santidade e religião, defraudarem os povos, e a igreja estiver cheia de seitas, nas quais reinarão a soberba, a ambição, a luxúria, com todo o esquadrão de seus filhos, quando os príncipes divididos guerrearem e um bispo estiver contra o outro, e as mulheres se tornarem ministras em lugar dos sacerdotes, e quase seja tirada toda a paz do mundo, e da discórdia nasça a morte, quando os hereges prevalecerem e a fé estiver quase extinta, e os seus pregadores se derem a vaidades e loucuras, então meu eterno Pai mandará seu furor e permitirá que os filhos da ingratidão sejam atormentados pelos inimigos do meu nome. Todas essas calamidades lhes sobrevirão pelos seus pecados. Ele diz assim, olha: Sabe, Ângelo, servo meu, a cidade de Jerusalém, Galileia, toda a terra da promissão, Capadócia e Egito, por muitas regiões da África e da Ásia, passados poucos anos, passarão todas para o poder dos muçulmanos. Aquela região é toda dominada pelos muçulmanos faz tempo já. Tá certo? Que o Maomé lá, a religião do Maomé conseguiu tomar tudo aquilo lá das mãos dos cristãos. As igrejas, os templos que tu vês agora, onde se celebram os louvores divinos, serão destruídos. Está falando daquela parte lá do Egito, Ásia, África, Capadócia. E as cerimônias, costumes e observâncias dos cristãos em tudo quase serão reduzidos a nada. E o poder de Maomé e seus sucessores crescerá sempre mais e atemorizará quase todas as gentes. E será com isso amedrontada e molestada toda a Europa, e virá fogo, sangue e ruína, e quase total destruição, e haverá grande aflição, e crescerá o furor e ira sobre os filhos da ingratidão. Essas coisas virão pela abominação daqueles... presta atenção, que aquele já mudou. Ele falou primeiro da invasão do domínio muçulmano, que já aconteceu. Ele está falando agora o que está para acontecer. Ele já mudou a profecia. Uma parte, naquela época, era tudo profecia, não tinha acontecido ainda, né? Só que uma parte já aconteceu, e a outra parte é agora, ó. Tá vendo? Olha, com isso será amedrontada e molestada toda a Europa, virá fogo, sangue e ruína e quase total destruição. A Europa já foi destruída pelos muçulmanos? Não. Na Batalha de Lepanto, você lembra que a cristandade, capitaneada pelo Papa da época, conseguiu segurar os muçulmanos. Nossa Senhora, né, aparecendo no céu, botou os muçulmanos para correr. As forças aí de Maomé para correr.
Impediu que o Islã, era para ser ali, era para o Islã, o Ali Pachá lá, tomar ali a Europa inteira, ali de Lepanto para cima, eles iam subindo e iam destruindo tudo, e a gente nem seria católico, né? Porque não teria religião católica para chegar aqui se não fosse, na época, a Europa. Isso não aconteceu ainda, isso está para acontecer. Virá fogo, sangue, ruína e quase total destruição, e haverá grande aflição e crescerá o furor e ira sobre os filhos da ingratidão. Essas coisas, agora ele vai falar do Apocalipse, ó. Essas coisas virão pela abominação daqueles que edificam a Babilônia. Edificam a Babilônia. A Babilônia aparece no livro do Apocalipse. Certo? A Babilônia aparece no livro do Apocalipse. Essa igreja que todo mundo fala tudo, cada um fala uma coisa diferente, todo mundo se juntando. O que é a grande Babilônia? É a religião do anticristo. Vai virar uma Babilônia. Um monte de gente falando um monte de coisa diferente, todo mundo junto com o anticristo. Tudo adorando a besta. Né? E acabou. Aquelas diferenças que há 50 anos atrás se brigava, 100 anos atrás se brigava por isso, acabou, porque está todo mundo junto e misturado com o anticristo. Cada um falando uma língua diferente, um credo diferente, uma fé diferente, mas todo mundo junto com o anticristo, né? Todo mundo uma coisa em comum, diabo. É isso que está acontecendo. As religiões estão sendo unidas, todas as seitas que você puder pensar. Se for se for uma seita que abriu a igreja do Saci semana passada, capaz de não estar no meio ainda, mas a grande maioria está. Quanto maior vai se espalhando por aí, já vai sendo absorvida. Porque não é para escapar ninguém. Essas coisas virão pela abominação daqueles que edificam a Babilônia, dissipam o santuário e sustentam o povo da maldade, ódio e rancor, e arrastam a crueldade, desonestidade, malícia e pecado. Não é o retrato do nosso tempo? Essa turma aí que está no poder mundial, essa famosa nova ordem mundial, não é isso que eles estão fazendo? De forma suave, né? De forma assim, palatável para muita gente, corrompendo as pessoas, a corrupção hoje da moral dos costumes, inclusive financeira, espalhada por diversos níveis da nossa sociedade. Difícil hoje a pessoa honesta, tem, claro que tem, mas está cada vez mais em falta. Cristo respondeu-lhe: quando a igreja, olha agora, quando a igreja despojada do seu esplendor jazer como viúva, quando a cadeira do pontífice romano seja posta em contradição, o que está acontecendo hoje? A cadeira do Pedro não está mais aqui, né? Pode deixar a cadeira lá, mas a sede não está mais aqui, não está no mundo, não está vacante, está retida no céu. E o munus petrino foi para o céu junto com São Bento XVI. Então, e muita gente sabe que Bento XVI era realmente o verdadeiro Papa e o outro não é. Razão pela qual tem padre, entre aspas, mito aí, já arrastando a asinha para o Bento XVI para tentar monopolizar a atenção das pessoas que sabem que o Papa é Bento XVI, que estão vendo os escândalos do outro e tentar trazer para ele, para que ele, padre, entre aspas, depois leve todo mundo para o João 24. Eu avisava isso no começo do ano que ia acontecer, final do ano passado, estava falando já que ia acontecer, está muito perto. Quando se levantarem os hipócritas com cor e pretexto de santidade e religião. Como tem hipócrita nessa internet bancando o santo. Não só pessoal do falso clero, mas pessoal do falso leigo também. Tudo excomungado aí, querendo levar as pessoas para a falsa igreja. Gente do céu, é uma hipocrisia e a pessoa banca a santa. Defraudarem os povos. A igreja estiver cheia de seitas. O que está acontecendo hoje? Cheia de seita. Cheia de seita dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, melhor, Igreja Bergogliana, vamos melhorar aqui. Cheio de seita dentro da Igreja Bergogliana. O chefe deles lá diz que a igreja dele é dos apóstolos, cismáticos, heréticos, que negaram batismos, que perseguiram a fé. Então, está cheio de seita. Cada hora é um negócio diferente lá dentro, cada um na sua. Liberdade religiosa, cada um na sua, mas dentro da nossa igreja não, né? Na nossa igreja tinha que ser só a igreja. Na igreja deles, nas seitas deles, cada macaco no seu galho, como falava antigamente, tudo bem. Mas não assim, essa turma se enfiar em uma. É um enfiado no outro. Qual o problema? O padre da minha paróquia também é espírita. O meu padre é maçom. Então, é isso que o senhor está falando aqui. Se vier cheio de seitas, nas quais reinarão a soberba, ambição, luxúria. Soberba, um orgulho terrível que essa gente tem, mas um orgulho terrível. Isso não é só para clero, entre aspas, é para leigo também. Um orgulho, uma soberba, se acham. Acho que não é mais igreja, é posição social. Ambição, todo mundo querendo ganhar grana. Eu falei, quase todo mundo, vai.
A turma do clero aí, olha, é difícil conhecer um padre que não queira, entre aspas, que não queira ser bispo, né? Ou pelo menos pegar uma paróquia melhor que rode mais dinheiro, né? E leigo, gente, não vamos generalizar nunca, né? Mas a gente conheceu um padre aqui que ele foi muito mal visto na paróquia dele. Foi assim, a turma queria tirar ele de qualquer jeito. Por quê? O antigo padre fazia festa permitia festa nas comunidades direto. Uma vez por mês tinha festa toda na comunidade. Só que ele não controlava o caixa, então adivinha os leigos espertinhos roubando a igreja. Aí chegou o padre novo, ele falou, não, tudo bem, vamos fazer festa assim, eu tenho até uma equipe de confiança minha aqui que vai tomar conta do caixa. Acabaram as festas. E ficaram contra ele, começaram a denunciar ele para o bispo. Por quê? Porque eles não faziam festa para levantar dinheiro para a igreja, eles faziam festa para roubar. Aí ele com a equipe dele lá, o negócio ficava bolocrochô. Nós chegamos aí uma vez ver, nós fomos uma missa, depois tinha festinha, o negócio bolocrochô, porque simplesmente o dinheiro não ia ficar na mão dos espertalhões da comunidade. Olha só, gente aí que era presidente da comunidade roubando a igreja. Você acha que um cara desse está roubando o quê? O céu dele mesmo, né? Vai ficar tudo aqui, o cara está roubando o céu dele mesmo, está conquistando o inferno, comprando o inferno com dinheiro de roubo da igreja. Sinceramente. Olha. Quando os príncipes divididos guerrearem e um bispo estiver contra o outro, já acontece. Já é que o negócio é velado, mas já acontece, tá? E as mulheres se tornarem ministras em lugares dos sacerdotes, já aconteceu. Lá na Alemanha já tem. Já tem diaconisa lá que foi ordenada. Eles estavam tão crentes que esse sínodos do ano passado aí dos bispos, chamado sínodo do fim do mundo, ia simplesmente dar certo, que simplesmente eles começaram a ordenar diaconisa lá e depois está tudo certo, elas vão ser aí regularizadas pelo Bergoglio. Não foi. Não foi porque a opinião pública católica caiu matando em cima, né? Dessa vez não foi o Papa Bento XVI que impediu, da última vez foi ele, mas dessa vez nem foi ele, nem eu, não falei nada aqui, mas o Senhor não permitiu. Mas mesmo assim já tem, se tornarem ministras em lugares dos sacerdotes e quase seja tirada toda a paz do mundo, nós estamos quase lá. Quando quase for tirada toda a paz do mundo e da discórdia nasça a morte. Quando os hereges prevalecerem, já não está acontecendo, e a fé estiver quase extinta, não é? E os seus pregadores se derem a vaidades e loucuras. Pensa nos pregadores aí midiáticos que você conhece. Quantos não estão nas vaidades e nas loucuras? Quantos não estão aí dando vexame? Quantos não estão aí sendo notícia, vira e mexe na internet com os seus vexames? Não só os midiáticos, né, aqui do Brasil, mas fora do Brasil também, que nem o tal do Padre Roque lá, tirando foto pelado de perfil, sem roupa. Só com a guitarra tampando as coisas. Então, vaidades e loucuras. Então, meu eterno Pai mandará seu furor e permitirá que os filhos da ingratidão sejam atormentados pelos inimigos do meu nome. É aí, então, que o Islã ataca finalmente a Europa e acaba com a Europa. E é daqui a pouco. Está para acontecer. Nós temos exércitos de imigrantes. A gente antigamente via famílias vindo, né? Justamente pela Europa, aqueles barcos da criança e tal. Mas hoje em dia, eu dei vendo filmagem um tempo atrás, que é só barco só com homem, só os jovens. Gente aí de 20, 30 anos, em idade militar, fortes, robustos, gente realmente que você pode falar que não tem treinamento militar, aqueles lados lá, tem país que todo mundo tem. Conforme o lugar que vive lá, não pode generalizar nunca, mas conforme o lugar, quem é que disse que não estão imigrando essa turma para lá? Estão de portas abertas, a Europa abriu as portas, os portos, aliás o Bergoglio tanto insistiu que fizessem isso também, pressionou bastante publicamente para que isso continuasse acontecendo, e aí a gente lembra da visão que o Papa João Paulo II tinha. São João Paulo II tinha visão também, o Beato João Paulo II para nós aqui, mas a gente sabe que ele é santo. Ele tinha visão também, tá? Uma vez ele viu uma horda de inimigos, né, do Islã, né, gente assim, em fila, invadindo a Europa. E eu já vi uma filmagem, depois uma vez fiz um vídeo a respeito, quando eu vi a filmagem, eu falei, exatamente isso. Exatamente, igualzinho que ele falou. Estão lá só esperando o sinal verde do anticristo, gente. É só isso que está faltando. Todas essas calamidades lhes sobrevirão pelos seus pecados. Por que o Senhor vai castigar a terra? Pelos pecados da humanidade, porque a humanidade virou as costas para Deus. Então, tá aí, nós estamos mesmo no fim do mundo, nós estamos nos tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Os sinais estão aí, a gente vai estudando as profecias, fica de queixo caído, está acontecendo, só falta isso e isso agora, e acabou. Por um pouquinho assim, né? Um tequinho assim só, e vai começar.
mas eles ainda estão aí tomando as últimas organizações. O Senhor está atrasando-os, para que as pessoas caiam na real, que as pessoas acordem, pelo menos aquele 1/4 da população tenha a chance de começar a pensar um pouquinho em Deus e perceber que está errado, enfiado no mundo, confiando em homens. Confiança em homens, gente, é a pior coisa que tem. Maldito o homem que confia em outro homem. E a gente então tem que confiar mesmo no Senhor e se preparar nesse final de tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação e vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, terço, Santo Terço Mariano, e todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente!